Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. Paz e bem a você que acompanha a Rádio Web UFN. Sou Frei Christian Martins Almeida e estarei contigo nos próximos minutos. Olá, paz e bem. Sou Frei Rodrigo Antunes e também estarei contigo durante este programa. Recordo que todas as terças-feiras, às 18 horas, temos uma edição inédita do nosso programa. Já as reprises acontecem nas quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. O programa Conexão Pastoral Universitária é este espaço onde semanalmente nos encontramos para conversar e refletir a respeito de temas diversos, que são importantes tanto a nível informativo, espiritual, acadêmico, enfim, assuntos que contribuam em nossa formação humana nos seus diferentes aspectos. E nesta edição, vamos dialogar tendo por ponto de diálogo o Dia Nacional da Alfabetização. E para isto, temos aqui conosco uma convidada muito especial e que vem do curso de Pedagogia da UFN. Está presente aqui conosco a professora Grace Screaming. Seja bem-vinda, prof, ao nosso programa. Paz e bem. Paz e bem. Olá, Rodrigo, Christian e ouvintes do programa Conexão Pastoral Universitária da Rádio UFN. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que é um prazer estar com vocês falando sobre esse tema tão importante que é a alfabetização. Bom, é um costume nosso, prof. Grace, que quem vem ao programa se apresente para quem nos escuta lá em casa, possa conhecer um pouco quem faz parte da nossa instituição. E nesse instante, então, eu peço que tu conte para nós um pouco a tua trajetória de vida, de onde você é, a tua formação, aqui na universidade também um pouco as suas funções, né, dentro da instituição e por qual motivo você escolheu atuar nesta área da pedagogia. Bem, eu nasci aqui em Santa Maria, né, estudei pedagogia, fiz mestrado e doutorado na área da educação, na UFSM, né, constituindo toda a minha trajetória acadêmica com os meus estudos mais voltados para a educação superior, para a formação de professores, né. Fui professora substituta na UFSM entre os anos de 2009 e 2011, e a partir de 2011 a minha trajetória profissional se concretizou aqui na Universidade Franciscana. Eu iniciei o meu trabalho aqui na instituição através da Comissão Própria de Avaliação Institucional, onde eu ainda atuo como representante docente. Atualmente eu sou lotada no curso de Pedagogia, onde trabalho com as disciplinas das áreas do currículo, da alfabetização, fundamentos da educação, metodologias de ensino. E ainda no curso de Pedagogia, eu sou membro do NDE, né, o Núcleo Docente Estruturante do curso, tanto presencial quanto EAD agora, né. E também atuo no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática, ministrando disciplinas para o mestrado, para o doutorado e orientando teses e dissertações nesse PPG. Desde 2016, eu também atuo como professora da Rede Municipal de Ensino de Santa Maria, onde eu atuei já na Secretaria de Município de Educação e atualmente trabalho como professora regente de uma turma de 4º ano do ensino fundamental, lá na MF Chácara das Flores. Que bacana. E o desejo pela docência, prof? Tu sempre teve ou foi depois de uma determinada fase da vida? Como é que surgiu esse desejo pela docência, eu posso te dizer assim, ó, desde quando eu era estudante, lá no ensino fundamental, eu sempre gostei muito de estudar. E isso foi um indicativo muito forte, inclusive eu comento com as alunas na pedagogia, né, que isso foi o maior indicativo para mim de que eu iria gostar de ser professora. Chegar em casa, passar limpo o caderno, fazer as atividades várias vezes, né? E agora eu nunca tive, assim, um desejo inato, que eu possa dizer assim, foi me despertando. Tanto que quando eu entrei no curso de pedagogia, eu não tinha muita certeza se era aquilo que eu queria, porque a gente começava no curso estudando muitos fundamentos, muito distante da prática profissional, né? O currículo do curso naquela ocasião era muito voltado para fundamentos. Então, a gente se sentia um pouco insegura naquela escolha, né, da profissão, mas depois, conforme as metodologias foram se revelando, as práticas foram acontecendo, eu fui ganhando certeza, né, da escolha. Que bacana. Então,
Novamente agradecemos pela presença aqui com a gente, prof. Partilhando um pouco da vida, das experiências e hoje, de modo mais especial, sobre esse tema, né? O Dia da Alfabetização. Então, gostaria que tu comentasse um pouquinho qual a relevância, qual a importância dessa data, né? O que a gente pode colher a partir dessa data em específico. Exato. Então, a alfabetização é um tema muito importante, né, na nossa sociedade, principalmente por conta do histórico alto índice de analfabetismo no nosso país. Né? Nós temos uma trajetória histórica de grandes índices de analfabetismo. Né? Felizmente, de acordo com alguns dados do IBGE, o analfabetismo ele vem diminuindo bastante nos últimos 15 anos. Entretanto, a gente ainda precisa trabalhar, né, para que esse problema ele seja completamente superado no nosso país. Nós somos um país de dimensões continentais, então aquilo que muitas vezes as políticas conseguem dar conta de algumas pessoas, isso não se aplica a todas, infelizmente, né? Então, ter um dia dedicado para discutirmos sobre isso é uma ação muito importante, que nós tenhamos esse dia, então, para pensar, para discutir. É louvável que se tenha aqui na instituição esse espaço, né, para que a gente possa refletir sobre, tanto sobre o que é a alfabetização, o que esse processo envolve, como também pelas dificuldades que nós enfrentamos no nosso país, né? Para se ter uma ideia, né, nos dias de hoje ainda temos cerca de 13 milhões de brasileiros que ainda não conseguem ler e escrever. Então, nós temos, sim, um problema... Parece um pouco inacreditável, às vezes, né? Um problema com grande, tanta evolução, né? com tanta tecnologia, tanta coisa. Exatamente. Né? E a maioria desses, analfabetos funcionais, né? Então, são pessoas que frequentaram a escola, mas que não conseguiram se alfabetizar, né? Então, esse número, ele preocupa e ele indica a urgência, né, de melhorias no nosso ensino, principalmente o público do país, né? Muito bem, então a gente gostaria também de compreender, né, nesse instante, o que é a alfabetização, né? Como se dá esse processo de um modo geral. Então, tu pode nos ajudar nisso também, Prof. Grace. Certo. A alfabetização, né, de modo genérico, assim, é o processo de aprender a ler e a escrever. Isso parece ser uma definição simples, né? Mas há muitas possibilidades envolvidas nesse processo que precisam ser desenvolvidas e de modo sistematizado, né? Por que eu digo de modo sistematizado? Porque, ao contrário da fala, a leitura e a escrita não são habilidades inatas para o ser humano, né? Nós precisamos aprendê-las, né? Falar, a capacidade comunicativa é inata para nós, mas a leitura e a escrita é um sistema que foi socialmente construído, né? Então, as pessoas precisam ser ensinadas a isso. Então, a primeira aprendizagem que as crianças precisam desenvolver é que a escrita ela é um sistema de representação da fala, né? Então, tudo aquilo que a gente fala é possível de ser escrito, né? E essa compreensão a criança ela precisa compreender. Então, as coisas, as pessoas, os objetos têm nomes. E esses nomes, eles podem ser escritos e lidos. Então, essa é uma primeira compreensão que a criança tem que adquirir. Além disso, para se escrever e ler, existe um sistema alfabético, o qual nos permite, a partir de suas combinações, escrever todas as palavras que quisermos, né? Então, nós temos 26 sinais gráficos, que são as letras do nosso alfabeto, que, combinados entre si, expressam ideias, ações, nomes das pessoas, nomes das coisas, né? Então, quanto mais a criança for exposta a situações comunicativas que lhe permitam compreender esse sistema, mais efetivo ele vai ser. Então, alfabetizar é basicamente traduzir para a criança esse sistema, né? E que, principalmente, que os textos que a criança vivencia no cotidiano, que ela enxerga, fazem sentido, né? Então, é esse processo, mais ou menos, que trata a alfabetização. Pesquisas na nossa área, então, mostram que nós devemos expor as crianças a situações comunicativas o mais cedo possível, como brincar de faz de conta, ouvir histórias, brincar com músicas rimadas, experimentar brincadeiras comunicativas. Isso vai facilitar a compreensão desse sistema. Perfeito. E nesse processo, prof, que tu vem descrevendo para nós, quais as maiores dificuldades e obstáculos que se pode aparecer nesse processo de alfabetização? Talvez questões relativas ao ambiente onde cada indivíduo, cada criança está inserido, ou outros elementos. Então, de que modo esse externo também pode influenciar no processo de aprendizagem das crianças, né, nesse caso?
Perfeito. Sim, disseste bem, são dificuldades que são oriundas tanto das questões cognitivas, né, como de questões ambientais. Então, tanto biológicas como ambientais podem influenciar na dificuldade de compreender, de compreender o sistema, né. Então, questões biológicas, né, o que a gente observa? Crianças com mães usuárias de drogas, álcool, acabam apresentando dificuldades nesse sentido, né, durante a gravidez. E também as questões ambientais, né. Nos ambientes com maior vulnerabilidade social é onde a gente observa a maior dificuldade da criança compreender esse sistema. Porque muitas vezes ela ir para a escola aos 4 anos, que hoje é a obrigatoriedade, a partir dos 4 anos, é o que marca o primeiro contato dela com a leitura e com a escrita. Enquanto que em outros ambientes, por exemplo, de cidades mais desenvolvidas, a criança interage com a leitura e com a escrita desde que ela nasce, porque os pais leem para ela, né, a família tem toda uma organização, mexe no computador, né? Então, todas essas questões acabam facilitando para que a criança compreenda esse sistema de representação antes do que aquela que não tem o acesso, né? Acessórios que contribuem para essa compreensão, né? Perfeito. Diferente daquelas... A gente, quando está nos estágios e quando vai na escola, de modo geral, percebe como que muitas vezes muda, né, o modo como crianças que têm mais condições aprendem e compreendem, interpretam, daquelas que muitas vezes não têm as possibilidades para realizar, né? Exatamente. Então, esses contrastes, eles são bem notáveis, né? E isso converge dentro da escola, né? Então, a gente precisa estar atento, especialmente na escola pública, porque às vezes a gente tem esse estigma de que na escola pública todos estão em vulnerabilidade. Isso não é verdade, né? Existem crianças que têm uma condição social, que têm uma condição de vida mais elaborada, né? E com condição de acesso aos materiais, e outras que não. Então, o professor tem que estar atento nesse sentido para contemplar a todos. Perfeito. Muito bem. E no curso de pedagogia da nossa Universidade Franciscana, como se dá este processo da aprendizagem da alfabetização, né? E também da aplicação disso? Existem estágios? A gente gostaria também de partilhar com os ouvintes isto. Perfeito. O curso de pedagogia da UFN, nós fizemos, então, uma reestruturação nas nossas matrizes curriculares, assim como todos os cursos da instituição, e estamos agora no 2º semestre da nova matriz, implementada no ano de 2019, né? E, atualmente, o que nós temos relacionado, assim, mais diretamente à alfabetização? Embora tenham outras disciplinas que tratem, né? Nós temos 2 disciplinas que tratam especificamente dos processos de alfabetização. São as disciplinas Alfabetização, Leitura e Escrita 1, que é ministrada no 2º semestre, com 80 horas, e Alfabetização, Leitura e Escrita 2, que é ministrada no 6º semestre do curso, também com 80 horas. Tá? Nessas disciplinas, o trabalho da primeira, né, da Leitura e Escrita 1, ele é desenvolvido de modo mais teórico e conceitual, e abrange as perspectivas históricas da alfabetização, porque é importante a gente conhecer esse processo histórico, porque a alfabetização ela não se deu sempre do modo como hoje em dia se entende ela, né? Também aborda os conceitos de alfabetização e letramento, que também é uma distinção importante de se fazer, bem como a construção do conhecimento sobre a leitura e a escrita por parte da criança, pelo jovem e pelo adulto, que também o curso procura tocar nas questões do jovem e do adulto, né? Porque a alfabetização ela ocorre também e, por incrível que pareça, ocorre de modo muito similar à alfabetização da criança e à alfabetização do adulto, né? Embora o adulto ele tenha mais vivências de mundo, né? O processo cognitivo é muito parecido, né? Já na segunda disciplina, que é a Alfabetização, Leitura e Escrita 2, nós trabalhamos mais a sociolinguística, a partir dos conceitos de língua, cultura e sociedade. Nós destacamos a consciência fonológica, que é um outro processo bem importante que a criança, o jovem ou o adulto em processo de alfabetização compreenda, né, as relações entre as letras e os sons, né? E também a formação de leitores em espaços formais e não formais de educação, porque o curso de pedagogia ele tem esse viés também de trazer, inclusive, um estágio em espaços não formais. E nesses espaços não formais a gente acaba atuando muitas vezes também com a alfabetização, né? Então, outra disciplina que aborda
as questões da alfabetização é a disciplina de ensino de língua portuguesa e ambiência e ensino de língua portuguesa. Então, são mais 2 disciplinas de 80 horas, né, que se acaba trabalhando mais as questões da gramática do texto, né, contextualizadas, questões de letramento. A gente acaba também nessa disciplina abordando a alfabetização. Além disso, os estudantes desenvolvem o estágio curricular supervisionado em docência em anos iniciais, que tem uma carga horária de 160 horas, no 8º semestre, tá? Onde eles podem atuar, então, nas turmas de 1º a 5º ano, e lá eles encontram crianças em distintos níveis de alfabetização. E uma questão que a gente procura sempre trazer, assim, para as alunas eu digo porque a maioria são moças, né? Mas temos um rapaz também. Isso. Nós sempre procuramos passar para os alunos essa dimensão de que a alfabetização, ela não ocorre como um processo estagnado apenas no 1º ano, né? A gente inicia esse processo de alfabetização muito antes disso e termina-se muito depois, porque, como a gente diz, é um processo, né? As interações da criança, desde quando ela está lá no berçário, já tem uma conotação, o fato da criança ouvir uma história, o fato da criança brincar de faz de conta, tudo isso vai contribuir nessa compreensão. E uma outra coisa que a gente pontua também, de 1º a 5º ano, né? Se eu fizer o estágio no 4º ano, eu não vou estar alfabetizando? Lê do engano, né? Nós temos, sim, a função de alfabetizar, muitas vezes não no sentido de compreensão do código alfabético, né? Mas aprimorar a leitura, aprimorar a compreensão leitora, né? Que é muito importante a compreensão leitora. Muitas vezes isso até excede o nível do ensino fundamental 1, passando para o ensino fundamental 2. Então, todo professor, ele trabalha na dimensão de alfabetizador, né? Uma outra perspectiva que o curso de pedagogia oferece são os programas de formação inicial, como o PIBID e a residência, né? Onde os estudantes trabalham bastante no apoio pedagógico de alfabetização e acabam interagindo mais na prática. Então, agora o PIBID com os acadêmicos mais iniciais no curso, né? E a residência com os acadêmicos de 50% do curso em diante. Então, em geral, as atividades desses programas envolvem apoio pedagógico de alfabetização. Então, os alunos acabam interagindo bastante, né, com esse processo. Em síntese, então, no curso de pedagogia, o profissional que dali sair estará muito bem, né, preparado e apto para também auxiliar, né, a formação dos nossos alunos que estão aí nas escolas. E dentro dessa perspectiva, prof, a gente sabe que aqueles ouvintes que estão nos acompanhando, muitos talvez sejam pais ou têm algum familiar que está nessa fase, principalmente da infância, né, nesse processo, e que talvez se interessem pela temática. Então, gostaria que tu abordasse um pouco algumas dicas práticas, né, para esse público, né, de como que pode-se ter, melhor dizendo, um melhor aproveitamento, né, nessa fase da alfabetização. Bem, eu acho que a dica principal é, para a gente poder entender o processo de alfabetização e para a criança poder compreender o que significa ler e escrever, quanto mais a gente puder oferecer oportunidades de leitura e de escrita para essa criança, melhor, né? O que são oportunidades de leitura e de escrita? Não significa que eu vou dar um livro para a criança e ela vai explorar ele sozinha, né? Mas o ato de eu ler junto com a criança, o ato de eu ir passando o dedinho dela em volta, né, embaixo da linha da escrita, né, a compreensão de que aquele desenho que tem no livro infantil, ele está ilustrando aquilo que está escrito naquela página, né. As próprias brincadeiras, como eu tinha comentado antes, né, os pais, eles podem ler para os seus filhos, brincar de cantigas rimadas, que a gente, quando era criança, todo mundo brincava, né, parlendas, desenhar juntos e outras brincadeiras, né, que com certeza todos nós já brincamos e que envolviam a oralidade, a leitura e a escrita, porque é uma tríade, né, é o oral, é o ler, compreender a leitura, né, e também o escrever. E além disso, né, a gente sabe que a tecnologia também pode ajudar muito nos dias atuais. As crianças interagem muito hoje com jogos, nos celulares, nos tablets, né, acabam interagindo muito com a leitura e com a escrita, muitas vezes até em outra língua, né, desse entendimento. Entretanto, uma recomendação que a gente faz, né, que os pais interajam mais fisicamente com seus filhos, porque embora as crianças, elas muitas vezes tenham habilidades
tecnológicas, né, para interagir com esses materiais e tem uma facilidade, facilidade muito grande e é muito atrativo, né? Muito mais atrativo do que brincar com um quadro e um giz lá em casa, né? Mas isso não deixa de ter a sua relevância, a sua importância, principalmente para fomentar as relações humanas, as relações familiares em casa, né? E estabelecer conexões com as crianças, né? Conhecer os filhos, conhecer os seus sobrinhos, né? Enfim, as crianças que estão no nosso convívio. Isso é muito importante, até para depois poder compreender aquilo que a gente vai muitas vezes receber o parecer da professora lá na escola, né? E poder entender um pouquinho por que a criança se comporta dessa ou daquela maneira, né? No seu aprendizado. Então, nesse sentido. Muito bem, então nosso programa está quase chegando ao final, passa rápido, né? Hoje estamos dialogando tendo por base a comemoração do Dia Nacional da Alfabetização, que acontece em 14 de novembro no Brasil. E essa data tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da implantação de melhores condições de ensino e aprendizagem no país. É importante também lembrar que a alfabetização, ela, como já dizia a Prof. Grace, né, não é somente o ato de aprender a ler e escrever, mas também o desenvolvimento da capacidade de compreensão, interpretação, produção de conhecimento. A celebração do Dia Nacional da Alfabetização é realizada desde 14 de outubro de 1966. A data foi estabelecida em homenagem à criação do Ministério da Educação e Cultura, o MEC, que se deu no ano de 1930, a partir do Decreto de Lei número 19402. É interessante destacar também que no Brasil se comemora o Dia Internacional da Alfabetização em 8 de setembro. Esta data foi instituída pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e possui o mesmo objetivo, de fomentar o processo de alfabetização em todos os países do mundo. E nessa edição, então, a gente tem aqui conosco, falando sobre esse assunto, né, a Prof. Grace Scremin, que faz parte do curso de Pedagogia aqui da UFN. E agora, para a gente encerrar também o nosso programa, Prof. Grace, eu peço que você nos deixe uma mensagem final, né? Pode ser relacionado à temática ou também sobre algum tema voltado para a educação. Perfeito. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar nesse dia, né, e sobre este tema principalmente, é que nós, como professores, nós tenhamos a consciência de que crianças não aprendem as mesmas coisas e ao mesmo tempo, né? Eu acho que essa é a mensagem. Que a gente tem que entender que cada sujeito aprende no seu tempo e eles nem sempre aprendem aquilo que a gente está querendo ensinar, né? Muitas vezes o professor tem uma intencionalidade e a gente toca eles de maneiras diversas. Então, a gente tem que ser sensível a isso. Então, o meu desejo como professora das crianças e também como formadora de professores aqui na UFN é que sejamos sensíveis aos nossos estudantes. É que olhemos para eles com carinho para ajudá-los, não só em seu processo de aprendizagem, mas também em seu processo de formação humana, né? E com isso, gostaria de finalizar agradecendo a vocês pela oportunidade de estar aqui conversando, então, hoje sobre a temática da alfabetização. Muito obrigada. Obrigado, nós. Obrigado, Prof., pela presença, pelas contribuições, as tantas ideias aí que certamente nos ajudaram muito, né, pensar um pouquinho mais sobre esse tema e creio que aqueles que nos acompanham também aprenderam muito contigo. Então, obrigado pela participação aqui no nosso programa. E assim, nós vamos encerrando mais uma edição do programa Conexão Pastoral Universitária. Agradecemos a presença da Prof. Grace e também de você que nos acompanha aqui pela Rádio Web UFN. Reforçamos também o convite para quem quiser nos enviar sugestões de pauta, dúvidas, curiosidades, é só entrar em contato conosco. Deixamos ainda o convite para quem quiser acompanhar os trabalhos da Pastoral Universitária UFN nos perfis do Facebook, no Instagram. E não se preocupe se você perdeu este programa ou outros que são aqui também transmitidos na Rádio Web UFN. É só acessar o canal da Pastoral Universitária UFN lá no YouTube e você vai encontrar todos os programas da Pastoral que já foram gravados. Este programa teve produção e apresentação
do Frei Christian Martins Almeida e do Frei Rodrigo Antunes. Na central técnica, Alan Carrion e Clenilson de Oliveira. E na supervisão, a jornalista e professora Carla Torres. A você que nos acompanhou, desejamos dias repletos de paz e bem. Fraterno abraço, até a próxima edição.